Reportagem da Vaza Barreira se encontra aqui com o secretário Maurício Sá, aqui na Quinta Expo Quilombo, com a novidade aqui, né? O pé de café. Eu não conhecia, primeira vez que estou vendo pessoalmente, só via na televisão. Hoje aqui, o pé de café que será distribuído aqui para as comunidades. Secretário, como é que vai funcionar essa distribuição? Também tem outras mudas a serem distribuídas. Fale para a gente sobre a participação da secretaria aqui na Quinta Expo Quilombo e também sobre essas distribuições dessas mudas. Pronto. Bom dia a todos os ouvintes da Vaza Barreira FM, é um prazer estar aqui, obrigado Romário, a vocês que nos ouvem em casa. Então, Romário, essa exposição não podia faltar a presença da Secretaria de Agricultura, né? Porque justamente as nossas comunidades quilombolas são comunidades agrárias, são comunidades que têm a sua produção agrícola como base da sua economia. E nós não poderíamos nos deixar de fazer presente e colaborar para que ela acontecesse, porque é o ápice, né? É a comercialização de tudo que eles conseguiram produzir lá, inclusive algumas coisas com o nosso apoio, como os quelés e outras comunidades. Então, aqui é o momento de, vamos dizer assim, do lucro de tudo que é produzido na terra e a gente não poderia deixar de nos fazer presente. Pronto, e sobre a muda do café, fale pra gente como foi que vocês conseguiram essa muda para estar até aqui hoje. Romário, essas mudas foram produzidas no nosso viveiro da Água Branca, né? Caminhando, já antes de assumir a secretaria, eu já tinha identificado que essas comunidades quilombolas, elas estão localizadas em regiões de grandes altitudes, como os quelés, como Juazeiro dos Capotes, regiões de raso, fria, que tem um clima muito propício para o café, né? E algumas dessas comunidades, muitas delas na verdade, já produzia café há muitos anos atrás. Então, quando eu assumi a secretaria, eu já coloquei isso como meta. Como muitos dessas áreas de produção de café, desses pés que existiam nos quintais dessas comunidades, foram morrendo ao decorrer do tempo, não foram repostas, eu vi que era uma política muito interessante a gente reestruturar, trazer de volta a produção de café para essas comunidades e ainda mais num momento como esse que o café está uma fortuna, né? Então compramos então sementes de café do Paraná selecionadas, propiciadas para o nosso clima e produzimos aqui no nosso viveiro da Água Branca 300 mudas e agora vamos entregar a essas comunidades quilombolas aqui de Aremoabo. Quais os critérios de distribuição dessas mudas que antes de começarmos aqui a gravar foi uma febre. Então quais os critérios? Os critérios aqui é o tamanho da comunidade, Romário. Como é uma ação inicial, são as primeiras 300 mudas, nós pretendemos produzir muito mais, né? Nós iremos distribuir por tamanho da comunidade. Por exemplo, as comunidades maiores, como os quelés, 30 mudas por comunidade, para que cada um das famílias receba pelo menos um pé. Plante no local correto, que o café ele dá doce quando é plantado embaixo de sombra, de um cajueiro, de uma mangueira. Então, com o manejo correto que nós vamos orientar. Então, a princípio, serão doadas de acordo com o tamanho da comunidade. Comunidades maiores 30 mudas, menores 20 mudas. E aí, conforme a gente for produzindo mais, a gente vai trazendo mais. Essa é a primeira, tenho fé em Deus, de muitas doações de mudas desse tipo para essas comunidades. Além do café, fala um pouco sobre essas outras mudas de árvores nativas que estão aqui para ser doadas. Isso, aqui é do nosso colega do meio ambiente, são mudas que são produzidas também lá no nosso viveiro de mudas, que a gente toca em conjunto, Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria da Agricultura. Eu cuido das mudas forrageiras e frutíferas e ele das nativas. E aí o secretário Alípio achou por bem trazer também mudas nativas aqui como angico, como craibeiro, como a própria catingueira, que são mudas da nossa flora aqui, mas que infelizmente com o desmatamento está rareando em algumas regiões. Então isso aqui é uma proposta de reintrodução, além do umbuzeiro, do próprio cajueiro, de mudas que são típicas aqui do nosso clima e da nossa vegetação. Algo mais, secretário, que o senhor queira falar, fica à vontade. Queria dizer também que vamos distribuir também mudas de urucum, folha de louro, mudas que justamente não vão ser só para as comunidades quilombolas, mas também para as cozinhas comunitárias, para que elas produzam mais, elas tenham mais produtos para comercializar e gerar mais renda para as suas comunidades. Tá certo, obrigado, secretário, fica à vontade de fazer as suas considerações finais. Dizer a todos que é um prazer estar aqui, parabenizar aqui as comunidades quilombolas, como Zé Romildo, Messias, Rubenilson aqui da Associação dos Irrigantes, pela organização e execução do projeto. É disso que nós precisamos. O produtor rural produzir e trazer para comercializar e o povo da cidade conhecer as riquezas da nossa terra. Tá certo, obrigado, secretário, vai lá distribuir essas novidades aqui. Então, falamos com o secretário de Agricultura daqui do município de Jeremoabo, Maurício Sá. É com você, Rodrigo Ferraz.